6h20, de volta com o Manhã no Águia, as principais notícias do dia. E um estudante foi morto e uma professora ficou ferida na noite da última sexta-feira em uma escola na zona norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o homem ainda não identificado disparou contra as vítimas e fugiu do local. 9 horas da noite dessa sexta-feira, Avenida Coronel Sávio Belota, bairro Novo Aleixo. Os alunos do período noturno da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso estavam saindo da instituição. Entre eles estava o estudante Célio Oliveira, de apenas 24 anos. Segundo informações da polícia, foi nesse momento que um suspeito, ainda não identificado, se aproximou e atirou pelo menos 4 vezes contra o estudante. 3 dos disparos atingiram as costas da vítima. Já o outro, infelizmente, acabou acertando a perna da professora, identificada como Deiva Cavalcante, de 45 anos, que saía aqui da escola na hora do crime. Em seguida, o suspeito fugiu do local correndo. Ele atravessou a avenida, pulou um muro e desapareceu. Este vídeo, feito por uma testemunha, mostra o momento em que o jovem ficou caído exatamente neste ponto, bastante ferido. Os dois foram encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A professora recebeu atendimento e já está em casa se recuperando. Já o estudante, por conta da gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo. Na manhã deste sábado, os alunos aqui da escola teriam aulas de reposição que foram suspensas em luto a esse estudante. Esse caso agora vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para tentar identificar esse suspeito e também saber qual foi a real motivação desse crime. A Secretaria de Estado de Educação lamentou o ocorrido e afirmou que se solidariza com a família do aluno nesse momento de dor. E uma casa de shows que funcionava na Zona Norte foi fechada nesse fim de semana. No local, adolescentes foram flagrados consumindo bebidas alcoólicas e outras drogas. O Fred Rocha continua ao vivo com a gente e traz os detalhes desse assunto. Oi, Fred, não havia nenhuma restrição à entrada de menores nessa casa de shows? Adriane, os adolescentes entravam no local sem que a direção da casa noturna pedisse a documentação. Esse caso foi fiscalizado pela Central Integrada de Fiscalização, que pertence ao Centro Integrado de Comando e Controle. Essa central é composta pela Polícia Civil, Detran, Manaus Trans, Corpo de Bombeiros, Visa Manaus e SEMAS. A central recebe denúncia e vai até o local averiguar se ela é verdadeira. Esse caso da casa noturna que acabou fechada aconteceu na Avenida Max Teixeira. Lá dentro, os responsáveis pela fiscalização encontraram cerca de 300 adolescentes que estavam em um local inapropriado para eles. Inclusive, muitos estavam ingerindo bebida alcoólica e alguns até consumindo também entorpecentes. Lá, a polícia encontrou até mesmo uma criança de 11 anos de idade. Tanto o empresário da casa noturna quanto também o organizador da festa devem responder perante o Juizado da Infância e da Juventude. A mesma central acabou também fechando uma festa privada que estava sendo realizada no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul aqui da cidade. Também todos os adolescentes que estavam nesta festa, eles não estavam acompanhados dos pais. Essa central foi criada em março deste ano e de lá para cá já fiscalizou cerca de 216 estabelecimentos. 70 foram notificados por irregularidades. Neste ano, uma portaria foi publicada pela Vara da Infância e Juventude. Ela diz o seguinte: crianças até 14 anos não podem estar em locais inapropriados para elas. Já adolescentes de 15 a 17 anos só podem ficar nessas casas de show se estiverem acompanhados de pais ou responsáveis legais. Se a central, que é quem está fiscalizando essa situação, verificar que isso está sendo descumprido, tanto o empresário, as pessoas responsáveis pela festa, quanto também aqueles responsáveis pelos adolescentes que estão ali naquele local, podem responder
pelos crimes que estão cometendo, viu, Adriane? Volto com você. Devem responder, né? Porque é uma irresponsabilidade de multa, né? Tanto da família quanto também de um estabelecimento, os responsáveis por um estabelecimento que permitem essa entrada sem fazer nenhum tipo de seleção, de verificar documentos, né? De verificar se a pessoa está acompanhada, se é maior ou não. É uma obrigação de qualquer casa de shows. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E ainda falando de responsabilidades, uma pequena mudança no Bolsa Família pretende trazer grandes transformações para a sociedade. A presença dos pais e responsáveis nas reuniões escolares pode se tornar obrigatória. O objetivo é fortalecer o papel da família no processo de aprendizagem das crianças e adolescentes. A Priscila tem 3 filhos e recebe o benefício há 7 anos. E apesar de ter feito até o 2º ano do ensino médio, aqui na casa dela, a educação é prioridade. Eu só quero realizar o sonho deles, que é o meu também, né? Que o meu nunca eu consegui realizar, que é começar a fazer a faculdade. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, em Manaus, mais de 120 mil famílias são beneficiadas com o programa Bolsa Família. São pessoas que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Para receber o Bolsa Família, é necessário alguns requisitos. Que as crianças e adolescentes com até 15 anos tenham frequência escolar mínima de 85%. Já os que têm 16 e 17 anos comprovem até 75%. Todos devem estar em dias com a carteira de vacinação. O pré-natal das gestantes precisa ser realizado e as mulheres de até 44 anos que amamentam precisam ter o acompanhamento médico. As crianças de até 7 anos devem ter acompanhamento médico para que tenham devido crescimento e desenvolvimento. As crianças de até 15 anos que realizam trabalho infantil devem ser retiradas e colocadas em programas socioeducativos com 85% da frequência comprovada. Mas um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados quer adotar mais um critério para o recebimento desse benefício: a presença dos pais em reuniões escolares. O objetivo principal é aumentar a participação dos responsáveis na educação dos filhos. Segundo o Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social da Secretaria Municipal de Educação, a presença dos pais no ensino regular e infantil aumentou em média 0,17% em 4 anos. E a lei, se for aprovada, vem para fortalecer a relação entre família e escola. Sendo que o IFC é de 0 a 1, quanto mais próximo eu tiver de 1, melhor eu estou nos meus indicadores. Então, se a lei vem, ela só vem para somar conosco e validar cada vez mais que é importante, sim, os pais estarem presentes nesse processo de ensino-aprendizagem e não apenas deixar o menino na escola e a escola é que tome de conta dele, que resolva as situações dele. Não, tem que haver essa parceria. Crianças em casa é um sinal de cuidado redobrado, não é mesmo? Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos são a principal causa da morte de crianças de até 9 anos. Por isso, nossa equipe de reportagem preparou algumas dicas de como evitar acidentes. A Kelly conhece bem os perigos de uma cozinha para as crianças. Antes eu guardava os mantimentos ali em cima, no armário. E aí meu filho veio, subiu, se pendurou aqui para pegar, né, bolacha. E aí explodiu o vidro. E aí ele caiu, se cortou o pezinho todo. Aí foi aquele desespero, né, total. Pois é, o forno continua sem vidro e os cuidados foram redobrados por aqui. Tudo que é relacionado à cozinha traz um grande risco, não só para crianças, mas também para os demais moradores da casa. Existem inúmeras recomendações que devem ser observadas para que os acidentes sejam prevenidos, né, para que não ocorram. Por exemplo, quando você estiver fazendo a utilização do fogão, do forno, que evitem que as crianças estejam transitando, pessoas idosas, né, que não tenham condições, que geralmente estão se apoiando, evitem tocar em panelas quentes, na própria boca do fogão e de repente causar uma queimadura ou algo do tipo. Na casa da Samanta, o local foi todo adaptado para as filhas.
Afinal, ela sabe que coisas pequenas podem oferecer um risco enorme. A Eduarda fechou a porta de vidro e na hora que bateu com força já quebrou. Ainda bem que ela saiu correndo e não caiu em cima, mas a gente teve que readaptar, colocar um novo vidro diferenciado, né? Isso a gente também não tinha se atentado, mas graças a Deus não aconteceu nada. Trouxemos uma turminha para mostrar que mesmo com a casa adaptada, pequenas coisas podem fazer a diferença. Esses são bombeiros mirins. Estão finalizando o curso e já entendem muito do que pode representar um risco dentro de uma casa. E eles nem precisaram de muito tempo. 4 erros só na sala. É porque isso pode esquentar muito, aí pode causar um incêndio. Porque isso daqui não garante muito. Aí você vai ligando, aí vai esquentar. Aí como o tapete ele é feito de pano, vai sobrecarregar, vai criar um incêndio e isso pode ser um problema. Aqui a gente tem 2 crianças, aqui tem um lustre que ele é baixo, tem uma mesa de vidro, as crianças podem subir no sofá e tentar puxar aqui o negócio do lustre, podem subir em cima da mesa e a mesa de vidro pode acontecer algum acidente. Essa escada aqui não tá legal, por quê? Porque eles têm, a idade deles é de 2 a 5 anos, aí tem esse espaço, eles podem passar por esse lugar aqui, ó, tem esse espaço aqui e causar uma lesão nesse ferro aqui, ó. O ideal, então, é que esses buracos fossem tampados. É. Mesinha, as pontas também estão erradas, por quê? Porque a criança ela pode acabar batendo a cabeça aqui ou o peito, como a Bela tá. Como ela já é um pouquinho mais alta, pode machucar o peito, ou quando ela é, pequenininha e tal, tem que ter uma proteção aqui. E o quarto dos pequenos também precisa de uma atenção redobrada, principalmente com as tomadas. Observamos aqui que tem uma tomada baixa e ela está aberta. E às vezes a criança pega um simples desse parafuso e queira colocar aqui no buraco. Ela pode tomar um choque. Então pode causar um acidente até grave para a criança. Inclusive, tem um cômodo aqui próximo às camas. E criança gosta de estar pulando, né? Sabemos disso. Elas gostam de estar pulando, principalmente na cama. A cama ao redor dela foi observado que tem umas gradezinhas. A criança, se pular daqui e errar, um erro pode ser fatal ou quebrar uma perna ou um braço. E o verão chegou, né? E criança e água é um caso complicado. É preciso muito cuidado. Recomendamos que sempre tenha um responsável, tá? Tanto na piscina, nos rios, nos igarapés, em cachoeiras, sempre tem que ter um responsável, nunca deixar a criança só. Recomendamos também aqueles que têm piscina em casa que coloquem uma grade ou uma rede sobre a piscina, tá? Que ali evita da criança se afogar. Essas são algumas dicas de cuidados que pais devem ter com seus filhos. Olha, essa última dica foi sobre um afogamento e foi justamente o que aconteceu nesse fim de semana em uma festa do Corpo de Bombeiros, quando a filha de um sargento acabou morrendo. De acordo com as informações, essa criancinha aqui, de 6 anos, estaria brincando na piscina de crianças, saiu da piscina de crianças para a piscina de adultos sem que ninguém percebesse e acabou morrendo em um evento que estava acontecendo, um evento do Corpo de Bombeiros e de policiais militares. A criança, infelizmente, morreu nesse fim de semana. Em um outro caso, foi uma tragédia que aconteceu, mas não chegou a ser fatal. Foi uma outra criança, um menino que atirou nas mãos com a arma do pai, que é um policial militar e que tem todo um treinamento, né, para evitar que isso aconteça. O que mostra que qualquer descuido com criança pode terminar em algo muito grave, né, como foi o caso dessa menina que morreu no fim de semana de apenas 6 anos. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desses casos para você que acompanha a nossa programação. Porque agora a gente tem informação de trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar as imagens feitas pelo nosso drone, que nesse momento está circulando ali na zona leste da capital. Nós estamos na Bola do Produtor e o trânsito nesse exato momento é tranquilo, né? Tem uma pequena retenção no acesso à rotatória, mas nada que dificulte o trânsito na área, né? O trânsito flui com tranquilidade nas 4 ruas que dão acesso aí a avenida, dão acesso à rotatória, a Bola do Produtor. É uma boa opção para você que está circulando, saindo da zona leste da cidade, né? É uma boa opção para você
nesse exato momento. Essas imagens são feitas agora pelo Emerson, que está aí comandando o nosso drone na zona leste de Manaus. Uma boa opção nesse começo de semana, nessa segunda-feira, né? Segunda-feira que costuma ter o trânsito mais engarrafado. Ali na frente a gente vê o terminal de integração 4, trânsito para quem vem de lá e para quem vai para lá também tranquilo. Do lado aqui da Feira do Produtor também não há nenhuma dificuldade. Então, para você que está circulando nessa região, é uma boa opção. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está por lá. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Manhã no Ar. A gente vai falar agora de uma coisa muito séria, né, que é sobre saúde e o descaso com a saúde. No interior do estado, o município aqui do Amazonas, os hospitais da cidade estavam reutilizando materiais, alguns deles em procedimentos cirúrgicos, o que é um risco muito grande, né? Exatamente. O Ministério Público divulgou o relatório de uma inspeção feita na quarta-feira passada na cidade, no Hospital Regional do município de Urucará, Adriane. E neste local foram encontradas pelo menos 10 irregularidades. E algumas delas bem graves, viu, Adriane? Como o armazenamento incorreto de bolsas de sangue, a não realização de exames pré-transfuncionais, a ausência de classificação de risco no momento dos atendimentos de emergência e o reaproveitamento de compressas cirúrgicas, que é um material que precisa ser descartável. Esse material estava sendo reaproveitado, estava sendo lavado para ser utilizado novamente. Além também de defeitos em equipamentos de lavanderia, utilização de material doméstico, de produtos domésticos para fazer a limpeza tanto do hospital como também de roupas hospitalares. Há também irregularidades encontradas na farmácia, como ausência de medicamentos, ausência de pessoal qualificado, ausência de condições adequadas de armazenamento dos medicamentos. Todas essas irregularidades encontradas não apenas no hospital regional, mas também em algumas unidades básicas de saúde daquele município. Após a divulgação do relatório, a promotora responsável pelo caso, responsável por comandar essa fiscalização que ocorreu, com a participação de outros órgãos de fiscalização, outros conselhos que participaram dessa fiscalização, além de técnicos do próprio Ministério Público, o Ministério Público deve então chamar na Prefeitura a responsabilidade. A Secretaria de Estado da Saúde disse que ainda não foi notificada em relação a esse relatório, em relação ao que foi verificado pelo Ministério Público. Afirmou também que existe um termo de cooperação com o hospital, no qual o hospital já recebeu mais de R$800 mil em relação a essa parceria que existe e que seria de responsabilidade então do município a manutenção dessas coisas. O fato é que bandagens, material cirúrgico sendo reaproveitado é uma situação realmente muito grave, Adriane. A gente tem uma precariedade no atendimento de saúde na capital, imagina quando você vai para o interior, né? Mas a gente não espera também que algo tão básico seja um problema, como é o caso de compressas cirúrgicas serem reutilizadas. E quem passou por atendimento ali é muito provável que possa estar sofrendo ainda as consequências disso, né? Pode ter tido alguma infecção hospitalar ou algo do tipo, né? A questão de transfusão sanguínea também, sem fazer as testagens, é algo muito sério, né? Existem todos os protocolos de saúde que regulamentam esse tipo de atendimento. A gente já chegou a fazer ao longo desse ano aqui uma entrevista no Manhã no Ar que falava da quantidade de pessoas que morrem ou das mortes que poderiam ser evitadas por conta de procedimentos inadequados. Às vezes, no mau atendimento ali de um diagnóstico precoce, sem fazer a avaliação necessária, e outras vezes em situações como essa de Urucará, né? De utilizar materiais que não deveriam ser utilizados e não obedecer os procedimentos, né? Procedimento padrão, não é uma frescura, não é um procedimento que se faz assim por questão cautelar, é uma questão séria, são protocolos de saúde que devem ser levados em consideração, né? O Estado e a Prefeitura precisam dar uma resposta diante disso e até ser responsabilizados criminalmente, dependendo do que aconteceu por aí, né? E ainda há também a participação dos profissionais de saúde que atendem à população. Esses profissionais, de alguma forma, estão envolvidos com isso e eles precisam
denunciar, eles precisam chamar a atenção da autoridade. Nesse caso, o Ministério Público deve ter sido provocado por alguém para fazer essa fiscalização, por algum conselho, por algum órgão, mas é importante também perceber que existem profissionais de saúde que foram treinados, que receberam treinamento, capacitação, formação para atender a população e sabem que essa não é a melhor prática. Imagina você, Adriane, receber a transfusão sanguínea de uma bolsa de sangue que não está armazenada corretamente. Realmente é um descaso absurdo. E os profissionais de saúde, eles acabam ficando reféns dessa falta de estrutura, né? Porque ele tem alternativa, se recusar a atender ou atender na situação precária, né? Para salvar uma vida, eles acabam ali atendendo da forma que dá. Mas é importante, justamente o que você falou, atendeu da forma que dá naquele dia, na mesma hora faz a denúncia ao conselho, procura o Ministério Público para evitar que isso continue acontecendo, porque muitas das vezes só vai dar jeito quando é assim, quando for investigado, quando houver a possibilidade de punição, aí sim se esperta e providencia o que tem que ser providenciado, né? Importante é fazer a parte na denúncia para que isso não continue acontecendo, né, Manuel? Isso. Agora vamos falar sobre os taxistas aqui de Manaus. Os taxistas que têm alegado ultimamente a terem perdido grande parte de sua renda depois do surgimento e da aceitação de aplicativos de transporte, né, aqui na cidade, que já são vários que estão funcionando. E aí eles decidiram criar um aplicativo também para facilitar o acesso, para que as pessoas possam pedir através disso, né? Foram os taxistas em parceria com a prefeitura que fizeram esse aplicativo. Só que não deu certo, né? Até agora parece que o aplicativo oficial dos taxistas não pegou. Ainda não pegou. Os usuários reconhecem pelo menos duas vantagens deste aplicativo, as pessoas que utilizam, que é a tarifa fixa, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, e também o desconto nas corridas, que vai de 25% a 30% de desconto. Agora, Adriane, de 4 mil taxistas cadastrados na prefeitura, apenas 2 mil estão utilizando o aplicativo, ou pelo menos se cadastraram para fazer a utilização do aplicativo. E talvez por conta disso é que surge a principal reclamação de quem utiliza esse serviço, de quem chama o táxi por meio do aplicativo, que é justamente a demora. O tempo de espera para a chegada do veículo, que pode chegar, em alguns casos, até 40 minutos. Há um relato, numa reportagem que está no Caderno de Cidades do Jornal A Crítica de hoje, de um usuário que disse que esperou mais de 50 minutos por uma corrida, porque o taxista que o iria atender estava na Zona Norte e ele estava na Zona Oeste esperando o veículo. Um dos problemas apontados pelos próprios taxistas que utilizam o aplicativo é porque alguns colegas que já estão rodando na praça aí há muitos anos ainda não se adaptaram à tecnologia. Então é por isso que nem todos os taxistas aderiram a isso, e isso acaba diminuindo a frota, diminuindo as pessoas que estão aptas a atender essas corridas, enquanto a concorrência, né, enquanto os motoristas dos aplicativos de carona são mais numerosos, a corrida, a espera demora algo em torno de 3 minutos, 5 minutos, no máximo 10 minutos, dependendo da localidade onde a pessoa esteja, e isso torna, obviamente, a concorrência muito mais interessante. A prefeitura diz que 43 mil usuários já foram cadastrados no app. Na Google Play, há o registro de 10 mil downloads, um número muito abaixo do que a prefeitura está divulgando, de pessoas que já estão utilizando esse aplicativo. E a gente fica na expectativa, né? Porque os taxistas são uma classe importante, são pais de família, são trabalhadores e que precisam também manter o seu espaço, né? Precisam também continuar na atividade. Agora, para isso, é necessário também se adaptar aos novos tempos, né, Adriane? As novas tecnologias. Não dá para ficar esperando só a chamada acontecer pelo rádio, né? Pelo sistema de rádio que eles utilizam, é preciso se adaptar. Então, pelo que eu vi, existe um problema de aceitação
dos próprios usuários, assim como também de taxistas que não aderiram ao sistema, né? Exatamente. Estava acostumado, né? Às vezes a gente se acostuma, né, Adriane? Sobretudo, a gente sabe que tem taxistas que estão há mais de 20 anos na praça. Alguns trabalharam a vida inteira com isso. Alguns, inclusive, o negócio da família, passou do pai para o filho. As pessoas se acostumam a fazer as coisas dessa mesma forma. E o relato é dos próprios taxistas mesmo, daqueles que utilizam o aplicativo e dizem que alguns colegas não conseguiram se adaptar à tecnologia ainda. E por isso que a adesão de taxistas está aí em pelo menos a metade dos que estão cadastrados na prefeitura. Apenas esta metade, apenas cerca de 2.000 estão cadastrados no aplicativo. Não quer dizer que todos eles utilizem realmente o aplicativo, Adriane. Olha, os taxistas costumam ser uma categoria que é muito unida, né? Então, nesse momento, minha recomendação pessoal seria que quem usa, quem tem mais facilidade, possa repassar para os demais, ou até mesmo a prefeitura que criou o aplicativo, possa fazer uma espécie de treinamento para esses profissionais, né? Porque assim como os taxistas, qualquer outro profissional que não se reciclar, não se adaptar às tecnologias, vai ficar para trás. Vai ser substituído por algo mais prático, mais simples, como existem outros aplicativos. Então, na medida que se migra para esse tipo de atendimento também, além do atendimento convencional, de fazer a parada para o táxi, de fazer uma ligação, é preciso também que se adapte. Antes já tinha o Easy Taxi, que é um sistema também de aplicativos. Esse aí é o Táxi Manaus. Para quem ainda não tem, anda de táxi, quer baixar o aplicativo, é o Táxi Manaus. Você pode baixar e solicitar a sua corrida. E tem descontos, né? Tem vantagens aí para quem busca a corrida através do aplicativo em vez de uma ligação telefônica. Então, é preciso se adaptar, é preciso se unir, é preciso a prefeitura também capacitar. Não adianta dar uma ferramenta e não ensinar como usa, né? Não vai surtir efeito nenhum. Exatamente. E essa adaptação é importante a gente comentar isso, Adriane, porque ela ocorre em todas as áreas. Na nossa área, por exemplo, o trabalho jornalístico mudou muito nos últimos anos, coisas que a gente antigamente era preciso unidades móveis inteiras, agora com um pequeno equipamento é possível fazer parte do trabalho que antes era necessário muitos profissionais também. As coisas estão mudando e a gente precisa realmente se adaptar, não é, Adriane? Quando eu vim trabalhar aqui há 10 anos, era uma fita desse tamanho para gravar as imagens, agora é um chip pequenininho, então tudo vai mudando e a gente tem que se adaptando aí nessa modernidade, nessa tecnologia. Muito obrigada, Emanuel, pela participação, excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Obrigado, Adriane, até amanhã. Até lá. E olha só, os suspeitos de fazerem um arrastão em uma comunidade na zona rural de Manacapuru quase foram linchados pelos moradores do local. O trio foi amarrado a um tronco de madeira e eles começaram a ser espancados pela população. Quem vai trazer os detalhes desse assunto para a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred, como foi que a polícia conseguiu evitar mais esse caso de linchamento? Adriane, a polícia chegou a tempo de evitar com que esses 3 bandidos fossem mortos pela população que estava enfurecida com mais um crime que estava acontecendo ali na comunidade do Arapapá, que fica na zona rural do município de Manacapuru. 2 homens acabaram presos e um adolescente apreendidos. Os policiais já o encontraram amarrados em troncos de árvores e a população estava chutando, também desferindo socos e também com pedaços de pau estava atingindo aí esses 3 homens que estavam amarrados ali naquela situação. Tudo aconteceu depois que o trio foi até a comunidade no intuito de fazer arrastões naquela área. Eles deveriam começar por um estabelecimento comercial, mas as pessoas perceberam isso e foram atrás desses 3 homens, que inclusive, olha só, 2 deles dispararam, já que estavam armados com arma de fogo, contra as pessoas que estavam indo atrás deles. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mesmo armados, ainda assim, o trio foi rendido pelas pessoas e por isso ficaram ali naquela situação. Eles ficaram bastante feridos, inclusive um deles teve uma perna quebrada. Os 3 foram levados para a Delegacia Interativa de Polícia do município de Manacapuru,
onde devem responder por posse ilegal de arma de fogo, já que com eles a polícia encontrou um revólver calibre 38 e também uma escopeta. Inclusive, o bandido, que está numa situação mais delicada, deve ser transferido aqui para Manaus, onde deve receber uma assistência médica mais especializada, até mesmo por conta das condições. Esta não foi a primeira vez que a população, os ribeirinhos ali da comunidade do Arapapá, decidiram fazer isso com criminosos. Neste ano ainda, os piratas dos rios, que são aqueles homens conhecidos que ficam assaltando as comunidades, os flutuantes aqui pelos rios da Amazônia, inclusive as embarcações, foram pegos ali naquela área e também a população acabou decidindo fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, as pessoas ali da comunidade do Arapapá estão realmente enfurecidas com os bandidos e quando pegam, decidem fazer justiça com as próprias mãos. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E daqui a pouco a gente fala do caso da menina de 6 anos que morreu afogada em uma piscina durante uma comemoração em um clube. Tem ainda vagas de emprego na Marinha com ótimos salários. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.